Olá, boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Márcio. Boa noite, Fausto. Estamos começando mais uma live sobre zumbido. Hoje é terça-feira. E sempre com um convidado diferente. Oi, Flávia. Tudo bem? Oi, Marine já entrou? Oi, Sheila. Nossa, quanta gente querida aqui. Oi, meu irmão Alexandre. Oi, Vivian. Tudo bem? Bom, e hoje quem vai me acompanhar é a professora doutora Marine Rosa. Ela é fonoaudióloga, uma querida. Eu falo que aqui nas redes sociais me surpreendeu muito porque eu fiz inúmeras amizades aqui, coisa que eu jamais acharia que isso poderia acontecer. E assim como ela, a Sheila que tá aí também, eu fiz amizades aqui nas redes sociais. E hoje são queridas, pessoas que eu converso constantemente. E eu quero agradecer a presença de todos. E para quem não me conhece, quem tá aqui pela primeira vez, eu sou a Karina, eu sou fisioterapeuta. E eu tenho experiência com zumbido há quase 20 anos. Eu fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP, no departamento de otorrino. O tema sempre ligado, sempre voltado para o zumbido. Eu também fiz minha especialização aqui. E hoje eu faço parte do grupo de pesquisa em zumbido aqui da USP, que é coordenado pela doutora Jane Oiticica. Eu também tenho um consultório aqui em São Paulo, então eu faço atendimentos, não só presenciais, mas eu faço atendimentos por teleconsulta, né, à distância. E também eu ministro curso para fisioterapeutas, cursos para dentistas que eu vou iniciar, ainda sem data, porque eu estou organizando os cursos online. Foi abortado esse ano, né, os cursos presenciais, por causa da pandemia. Mas eu estou organizando tudo para fazer o EAD, tá bom? E eu também ministro aulas em pós-graduações no Rio de Janeiro, em Salvador e também em Recife. E atualmente eu estou ministrando um curso para pessoas que têm zumbido, que seria, o tema é o Mindfulness centrado no zumbido, que é para justamente ajudar e complementar no tratamento e que a pessoa consiga lidar melhor com o sintoma, tá? Bom, gente, eu vou chamar então a minha convidada de hoje. Deixa eu só clicar aqui um botãozinho, às vezes demora um pouquinho. Peraí, deixa eu só clicar aqui. Só um minutinho, enquanto o pessoal tá entrando também. Vamos lá. Bom, gente, então hoje o tema vai ser sobre estimulação transcraniana por corrente. Peraí, deixa eu só dar uma olhadinha. Que aqui tá demorando um pouquinho. Só um minuto, peraí. Agora foi. Pronto. Entrar. Excelente. Oi. Tudo bem, querida? Oi, Tudo bem? Você pode aumentar um pouquinho o seu som? tá aqui. Qualquer coisa eu ponho o fone e o microfone. Você melhorou agora ou não? Ainda tá um pouquinho baixo. Então vou pôr o fone. Tá bom. Só um minuto. Não tem problema. Ah, agora sim. Agora sim, né? Opa, nossa! Muito bom. Querida, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu estou muito feliz. Porque a gente, como eu estava contando aqui pro pessoal, a gente fez uma amizade muito bacana aqui nas redes sociais. E eu tenho um carinho muito grande por você. Você é sempre muito atenciosa, querida demais. A gente fez um podcast recentemente. Quem quiser assistir, vai lá no YouTube, tá lá. Que é sobre as fisioterapeutas tratando o zumbido, né? E hoje o nosso tema é muito bacana, né? Porque já a gente vai falar mais sobre tratamento, né? Que é estimulação transcraniana por corrente contínua.
Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para que as pessoas saibam quem é a professora doutora Marine. Boa noite, né? Primeiro eu queria agradecer ao convite da Karina. Realmente é uma pessoa muito querida, que através das redes sociais eu acho que a gente se aproximou mais, realmente, né? Mas você não sabe, Karina, em 2005 ou 2006, eu acho, não lembro. Eu fiz o curso da doutora Tani em São Paulo e você deu uma palestra. Então, desde lá que eu já conheço seu trabalho, eu acho que você fazia um Nossa! mestrado na época. Eu nunca te falei isso. Mas então, eu já acompanho seu trabalho, já li sua dissertação, sua tese, então Que legal. já sou sua fã. Ambas, eu também. Então, eu queria agradecer o convite. Eu sou Marine, né? Sou fonoaudióloga, sou formada pelo UNIP, Centro Universitário de João Pessoa, em fonoaudiologia, aqui. Na época era o único lugar, a instituição onde tinha fonoaudiologia, né? Fiz especialização na área de audiologia em Pernambuco, na Unicap. Fiz mestrado em fonoaudiologia na Tuiuti do Paraná. E fiz doutorado em farmacologia aqui na UFPB. Ah, bacana. A minha monografia de conclusão de curso foi sobre zumbido, né? Que foi realmente assim, minha paixão desde que eu entrei no curso, porque no primeiro dia de aula eles entregaram umas revistas sobre fono e quando eu li o tema já meio que me apaixonei. E desde então venho tentando, né, estudar um pouco mais sobre isso. Muito bacana, acho que todo mundo, né? Na verdade, é um sintoma misterioso, é um sintoma que tem muita coisa ainda para ser explorada, mas que quem entra nisso realmente é picada lá pelo bichinho do zumbido e a gente fica apaixonada, a gente quer cada vez mais procurar ajudar essas pessoas, né? Que tem os nossos pacientes, as pessoas que precisam de ajuda. Só para eu entender aí, quem está nos acompanhando, eu queria que colocasse, quem for profissional de saúde, coloca um joinha e quem tiver zumbido, coloca uma mãozinha assim, tá bom? Só para eu entender quem é que tá por aqui, tá? Só para quem nunca assistiu uma live minha, inicialmente a gente faz um bate-papo com o convidado. Ah, tô vendo aí, ó, tem um monte de profissional de saúde. E depois, no final da live, eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Então, não saiam daí, fiquem até o final, porque no final nós vamos responder as perguntas. Mas vocês podem já ir escrevendo, porque aí depois eu leio tudo com calma, tá certo? Gente, obrigada. Ó, tem um monte de profissional de saúde aqui, viu? Tem tem Marcos, tem a Sueli que tem zumbido, a Flávia querida, mas vários profissionais de saúde aqui. Bacana. Tem lives que eu noto que tem mais pessoas que têm zumbido. Essa é uma live que tem mais profissional. Então, de repente, pode usar mais termos técnicos. É verdade. Aí. Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que eu faço para todos os convidados, né? A pergunta é possível um zumbido ser curado? Sim, com certeza. A gente tem vários casos. Eu não falei, mas eu coordeno o GEPAS, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Audição, Equilíbrio e Zumbido, né? É um grupo que já foi formado há 5 anos, com o intuito justamente de ajudar esses pacientes com zumbido e outras pesquisas também estão dentro. Mas, assim, o foco maior realmente do grupo é zumbido. E eu tenho alguns casos, mas eu vou tentar relacionar com o tema de hoje, né? Que foi, na verdade, a nossa paciente número 1, que ela tinha zumbido. Na verdade, a gente estava iniciando essa pesquisa com a ETCC, que foi o mestrado de uma aluna da Daisy, e aí a gente estava organizando os protocolos e o namorado dessa paciente fazia pós-graduação na neurociências, onde eu também sou professora e pesquisadora, tá. E aí falou que ela estava com zumbido, fazia uns 4 meses, já tinha feito todos os exames, tudo normal, não tinha nada. E daí, disse, professora, eu quero tentar alguma coisa. Aí eu falei, ó, ela já tinha feito vários tratamentos e não tinha resolvido, nesses 4 meses, mais ou menos. E daí eu falei, olha, a gente está testando um protocolo, pesquisa, ainda ela não. Ele falou, não, ela vem, ela é de Campina Grande, ela vem e a gente dá um jeito.
E daí, assim, ela trancou a universidade, ela deixou de fazer muita coisa. E aí, por conta do zumbido. E aí veio para João Pessoa, ficou 2 semanas, que é o tempo que a gente faz, 5 sessões, e na outra semana mais 5 sessões, todos os dias. Daí ela veio e aos pouquinhos ela já foi falando que foi dando uma melhorada de um lado, em um ouvido. Ela tinha zumbido bilateral. E depois dessas sessões, ela voltou para Campina Grande e ela até deu um relato de que ela era outra pessoa. O zumbido ele não foi embora totalmente, mas assim, ela melhorou, ela voltou para a universidade, voltou à vida normal dela. Então isso eu acho que já é um ganho muito grande. Como se fosse uma Tem cura de zumbido, né? Isso, na verdade, eu considerei uma cura porque, assim, quando ela chegou, visualmente, ela estava arrasada. Ela falou que não fazia nada, e uma pessoa jovem, 21 anos, então bem complicado. E depois disso, ela voltou às atividades, né? Eu falei com ela esses dias, isso foi há 3 anos atrás. Falei com ela esses dias, ela disse que o zumbido, ela já ainda ouve, né, de vez em quando, e que agora está com hiperacusia. E aí a gente vai ver o que é que pode ajudar. Tá. E eu tenho uma outra paciente também, que Maria, veio você teria de... algum caso de remissão total, de cura total de zumbido, seja por qualquer tratamento? Tenho. Inclusive a gente mostrou o caso no ano retrasado, no encontro de zumbido, daqui 3 pacientes, os 3 por DTM. Um fez laser terapia, e ele é jovem, inclusive era aluno do curso. A outra fez fonoterapia, as massagens, a parte de motricidade orofacial. E uma senhora, ela foi para dentista. Então, que a gente tem, na verdade, uma equipe multidisciplinar e faz os encaminhamentos para tentar ajudar, né, depois que identifica a causa. Esses 3 pacientes, eles melhoraram. E o interessante é que a gente só sabe depois. A gente vai, acompanha, né, mas assim, eles somem, né, quando melhoram. Graças a Deus que melhoram. E daí, uma delas, a senhora, eu liguei para fazer acompanhamento. E ela não falou nada. Disse, olha, venha, dona fulana, que a gente vai fazer o acompanhamento. Ela, tá bom. Aí chegou lá, disse, e o seu zumbido? Ela disse, não tenho mais. Falei, mas não tenho mais. Ela, ai, graças a Deus. Então, assim, a gente tem esses 3 casos que eu me lembro bem, que foi DTM. E tem essas 2 pacientes, assim, que realmente depois da ETCC, elas mudaram de vida. Inclusive, a segunda que eu comentei, que ela é de uma pessoa, mas ela mora em Salvador, se não me falha a memória. Ela veio para fazer o tratamento. E um dia desses, a gente tem um grupo do WhatsApp, o esposo dela falou, gente, ela deu testemunho de que ela é outra pessoa hoje, de que ela já vive normalmente, digamos assim, depois da ETCC, né? Então, eu acho que isso já é muito maravilhoso, né? Com certeza, muito bacana ver seus depoimentos. Para quem não sabe, o ETCC seria a estimulação transcraniana por corrente contínua, tá? Então, é sobre o tema de hoje, tá? Então, envie as perguntas para vocês, pra gente, né? Desculpa, podem anotar, colocar as perguntas e no final da live a gente vai responder, porque senão vai travar muito aqui a conversa, tá? Então, a primeira pergunta é, o que seria essa estimulação transcraniana por corrente contínua? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa só esclarecer e tirar a ideia de choque elétrico, né? Que a gente, às vezes, associa essa questão de eletroestimulação com choque elétrico. Não tem nada disso, né? É uma técnica, a gente chama de técnica neuromodulatória, que ela tem uma corrente elétrica baixa, né? E a gente põe os eletrodos, depende do protocolo, mas geralmente a gente põe aqui, e aqui, né, dorso frontal e templo parietal esquerdo. E esse eletrodo ele é embebido numa solução salina para facilitar essa passagem da corrente elétrica, né? Ele não é invasivo, né? E assim, eu acho que é bem importante a gente explicar e por que é utilizado para o zumbido, né?
porque o que é que a gente tem visto em relação ao zumbido? É uma hiperatividade da via auditiva por alguma causa, seja perda ou por alguma outra questão. E aí o que é que acontece? A neuroestimulação, a ETCC, ela vai justamente tentar ajustar essa corrente, essa excitação dos neurônios na via auditiva. Por que corrente elétrica? Porque é a forma como que os neurônios têm de conversar, né? Então, por isso que se acredita que pode auxiliar os pacientes com zumbido. Ele é não invasivo, é uma pilha de 9 volts que a gente põe no equipamento. Não estou com ele aqui, mas é pequeno, não, pode fazer em casa até, se a gente instruir bem o paciente. Tá. Ô Marine, assim, existem estudos mostrando alguns resultados positivos em relação ao uso nos pacientes com zumbido? Existe sim. Na verdade, quando a gente põe para pesquisar, você encontra várias coisas, né? Mas o que é que a gente tem visto? Eu até fiz tipo uma cronologia, né? Em 2012, por exemplo, começaram a pesquisar bastante coisa e se falava que realmente a ETCC ou TDCS era uma terapia promissora, né? E aí tem vários trabalhos que mostram que tem essa diminuição do zumbido, né? A melhora do zumbido. Seria, Tem no vários caso, trabalhos. a melhora do volume do zumbido ou da melhora da repercussão do zumbido na vida do paciente? Pronto. Essa é uma questão super importante, porque tem um trabalho que fala que justamente o que é que acontece? Ele melhora a percepção do zumbido, digamos que você se sente melhor, que foi até o caso dessas pacientes. Mas o loudness, a intensidade, ainda não tem uma mudança muito grande. E aí, essa é uma das questões da ETCC que ainda, por isso, a não evidência científica comprovada, né? Também. Tem um estudo, por exemplo, do Richard Tyler, né? Quem é da área de zumbido, ele é um audiologista americano e que foi publicado em 2018, onde eles fizeram uma meta-análise, né? E uma revisão sistemática, onde eles mostraram realmente que usando um grupo com o aparelho lá ligado, tudo certinho com o protocolo, e um outro grupo apenas como um aparelho, digamos assim, desligado, né? Isso. E eles viram que o grupo que usava o aparelho realmente, eles tiveram um nível de incômodo do zumbido foi reduzido, né? Um outro estudo que eu achei muito interessante, que saiu agora em 2020, que foi feito na Bélgica, eles compararam em relação a gênero. Para homens perfeito, eu vi. E para mulheres. E eles viram que em mulheres, esse tipo de estimulação transcraniana por corrente contínua, ela foi tiveram melhores resultados do que em homens. Do que os homens. E os homens foi mais eficaz a terapia cognitiva comportamental e a TRT para os homens. Muito interessante esse estudo. Eu achei até interessante também, porque, na verdade, a gente espera que a terapia cognitiva, comportamental, as mulheres tenham, né? Eu achei interessante também. O que me chamou a atenção foi isso, muito interessante. E também, assim, Marine, no caso, geralmente, eu vi um estudo, uma última revisão sistemática agora em 2018, que eles falam muito do posicionamento, que eles colocam no córtex auditivo, e também no córtex pré-frontal dorsolateral. Seria mais ou menos essas colocações? Isso. O que é que a gente tem visto? Inclusive, tem uma outra revisão sistemática de 2018 que fala que não tem eficácia nenhuma a ETCC, e tem essa que fala, e ela prova as questões de colocação, né? Seria aqui, eu não sei se aqui é o meu lado direito, né? O dorso pré-frontal, lateral, e aqui temporoparietal esquerdo. Por quê? Estudou-se e viu-se na literatura que essa região aqui digamos que seja a região do zumbido, né? Temporoparietal. E aí a gente fazendo essa estimulação nessa região vai auxiliar.
Uhum. Entretanto, essa questão de colocação é justamente o ponto-chave de provavelmente de não ter tanta evidência, porque a gente vê que os estudos, eles modificam muito a questão do protocolo, né? Alguns usam bifrontal, eu já vi até aqui atrás os dois, usam aqui na frente, aqui, aqui, aqui. Então, essa questão de que não é homogêneo o protocolo é o que dificulta realmente a questão da estimulação, da evidência, né? Sim, porque, por exemplo, varia muito em cada centro de estudo. Coloca-se os eletrodos em determinadas posições diferentes, além do tempo, da quantidade de Isso, sessões e o tipo de isso, zumbido, né? Que isso. provavelmente a amostra desses estudos seriam heterogêneas. E no caso, como é que geralmente é feito assim? Quanto tempo é feita essa estimulação? É 20, 15, meia hora, uma hora? É feito todos os dias e eu queria saber se dá para ser feito, já é utilizado só em pesquisas ou em clínicas também. O paciente pode usar em casa, existem clínicas que fazem esse tipo de estímulo. Conta um pouquinho. Tá, então vamos falar da questão do tempo, né? Eu vou tentar falar do protocolo como um todo. Na verdade, o que se tem visto na literatura é que o tempo, o ideal seria 20 minutos aí, diário, e aí a questão Uhum. de quantas sessões, ela ainda está meio variando. Então, tem gente que faz uma única sessão, e nessa única sessão tem paciente que já tem uma redução, né? Mas não é todo paciente. E tem alguns protocolos, o que a gente usa são 10 sessões. Então, é de segunda a sexta, aí tem esses 2 dias de lavagem, de washout, né? Mais ou menos. E aí tem mais 5 dias seguidos. Mas o que é que a gente faz? Como não tem esse protocolo, não se sabe se é melhor 5 ou 10, a gente faz o seguinte: avalia com 5 e depois avalia com 10. E vê, é uma das pesquisas de uma aluna para a gente ver a questão do tempo. Uhum. Porque já vi também uma pesquisa que fala que quanto mais tempo, melhor. Mas aí você vai ficar fazendo até quando, né? Então, o que a gente tem na literatura é entre 5, tem 5 ou 10 sessões. E Tá, diárias, tá. diárias. E 20 minutos, tem também a questão da amperagem, né? Sim, da dosagem, né? Isso, então, a que a gente usa é 2 miliamperes, mas tem alguns estudos que usam 1,5, mas a maioria da literatura tem referenciado realmente 2. Certo. Inclusive, a Associação Britânica de Zumbido, eles publicaram agora, em março, uma recomendação, um guia, né, do atendimento, do manejo do zumbido. E aí, quando a gente toca na questão, inclusive eu já fiz até umas perguntas, quando fala de TDCS ou de ETCC, eles ficam meio reticentes, porque na verdade não é recomendado atualmente para a prática clínica. Então, como você me perguntou, Hum, olha, já nas clínicas pode ser realizado? O ideal é que não, porque ainda não tem uma evidência científica comprovada. O que tem se falado na literatura é a questão realmente de se investir nas pesquisas para avaliar realmente o protocolo, o tempo, porque tudo isso faz a diferença e é o que vai provar realmente a eficácia, né? uhum. E o que é que eles fizeram, a Associação Britânica, né? Eles não recomendaram, mas eles fizeram uma recomendação, um guia imenso, falando de como você tem que fazer a pesquisa com a ETCC. Vários protocolos, eles falam do dorso lateral e temporoparietal, mas o que é que eles colocaram até o que é que tem maior comprovação. Então, para eles, o dorso lateral pré-frontal é o que tem mais comprovação, Tá. que foi visto lá, tá? Não sei se eu conversei demais. Não, tranquilo. Então, na verdade, assim, nas clínicas é fácil de encontrar. O que você está falando é que eles não recomendariam por enquanto, até que as Isso, evidências fiquem mais robustas, não é isso? isso mesmo, isso Tá. mesmo. E quais são os pacientes com zumbido que são recomendados para fazer? Então, essa já é uma outra, também uma pergunta bem interessante e uma outra questão.
Existem alguns pacientes que não podem fazer. Por quê? Por ter um implante coclear, por exemplo, algum outro implante em marca-passo, questões de epilepsia, essas questões de mais, como é que eu vou dizer assim, neurológicas, digamos assim, porque vai estimular o cérebro. E, na verdade, a estimulação, ela não é tão pontual, ela estimula essa área ao redor. Uhum. Então, pode ser que estimule outra região que não seja ideal, né? Então, nesses pacientes, eles não podem fazer. E o que a gente faz, o que a gente tem visto na literatura, é que a gente avalia o paciente, estabelece, identifica a cura, vai para a cura não, desculpa, a causa, e Uhum. aí a gente vai encaminha para o tratamento. O que tem sido feito se o paciente não melhora com nenhum outro tratamento, vai para a ETCC. Ou quando não tem nenhuma causa pré-estabelecida que a gente consiga identificar, como é o caso dessa minha paciente, aquela paciente número 1 que eu falei. Então, não tem nada, ela fez tudo, todos os exames, ela chegou assim com tudo e não conseguia identificar o que é que estava causando. E aí a ETCC foi uma excelente opção. Tá, porque inclusive tirando essas situações que você citou, que existe essa questão de não utilizar nesses pacientes, né? Mas seria uma opção interessante, porque é algo não invasivo, não é isso? Isso mesmo. É não Um tratamento invasivo. seguro. Isso. E a questão do efeito colateral, sabe, Karina? É Uhum. claro que pode ter, porque depende de cada paciente. Quais Mas são os mais assim, comuns? tontura, formigamento, às vezes eles sentem, mas depois passa. Tontura, formigamento e dependendo de como for a pele da pessoa, às vezes pode ficar alguma lesão. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer a higienização, colocar bastante soro fisiológico na esponjinha, porque Mas é seria uma uma estimulação. lesão ou como se fosse tipo uma alergia? Fica como se fosse vermelhinho, sabe? E tem gente que tem a pele um pouquinho mais sensível, ela às vezes fica por uns dias. Nada muito grave. Então, assim, não é nada tão prejudicial, mas que às vezes pode ter, né? A Lógico. gente no grupo, o que a gente tem, alguns pacientes falaram às vezes tontura, mas tipo na hora, eu acho que ficam nervosos também, né? E uma teve esse vermelhão assim, que depois com uma semana melhorou. Nada Melhorou. grave também, Tá. Mas assim, os efeitos são mínimos, né? E no caso dos pacientes que tiveram melhora, que você acompanhou, né? Essa melhora é rápida ou é um tempo, né, que você observou? Tá. O que é que a gente viu? Como eu te falei, a gente avalia nas 5 dias e depois mais 10 dias, né? Mais 5 dias. Então, eu tenho uma semana e mais uma semana. A maioria melhorou na 10ª sessão, realmente, sabe? E, inclusive, tem uma pesquisa que é a da minha aluna, que vai ser publicada agora, essa que foi a primeira, e eles melhoraram realmente a questão da severidade e o incômodo do zumbido. Então, o THI, que é o questionário, né? E a escala visual analógica, eles melhoraram. A Uhum. grande maioria, comparando com o grupo Chan, que é o placebo, no caso, né? Uhum. Então, então a gente teve uma melhora, né? E realmente foi muito bom, porque não só o THI e o EVA evidenciaram isso, mas a gente fez o EEG, né? O eletroencefalograma, e observou que existia uma atividade cerebral mais exacerbada, digamos assim, realmente, porque no caso desses pacientes, justamente na região temporoparietal, no sistema límbico, que a gente usou o S-Loreto, é um aplicativo não, gente, um software bem legal que a gente tem a imagem, é fantástico. Então, assim, a gente Muito bacana. conseguiu comprovar que tem uma melhora nesses pacientes com zumbido. Então, Tá. como falam alguns outros autores, né? Ô Marine, e no caso, tem pacientes que mesmo com zumbido e perda auditiva, acaba tendo também melhora.
Mas essa excelente pergunta, mas não é todo caso, não. Quando a gente vê lá, ai, não melhorou, tem uma perdinha. Uhum. Porque provavelmente não, a causa é a perda, né? Sim, E daí eu precisaria ver essa questão da perda auditiva. Inclusive, alguns pacientes até veem, né, que os outros fazem e melhoram. Ah, mas eu queria fazer esse. Ah, olha, o ideal é a prótese auditiva, mas aí a gente às vezes tenta, sim. E aí a gente separa os grupos, né? Com tá. perda e sem perda. E sem perda. Entendi. Ó, eu vou iniciar aqui a responder as perguntas de vocês. Então, se vocês quiserem já fazendo, tá bom? Se vocês quiserem fazer perguntas gerais sobre zumbido, também pode, tá? Não tem problema nenhum. Mas eu já vou começar aqui. Vamos responder a primeira pergunta. A pergunta foi do João Paulo, fisioterapeuta, então meu colega. Zumbido unilateral, do tipo apito, intermitente, sem perda auditiva. Ele está querendo saber se tem cura. Eu vou responder, depois você fala a sua opinião. Tá. João Paulo, é assim. A gente nunca fala que determinado zumbido vai ter cura. Porque a gente lida muito com probabilidades, tá? Eu vou te dar um exemplo. Um zumbido que geralmente tem uma resposta boa, né, de tratamento, por exemplo. É aquele zumbido... Tem um somatosensorial, que é esse muscular, que eu como fisioterapeuta trato. Mas tem uma assim, que é esse zumbido metabólico. A pessoa abusou de doce, comeu muito chocolate, como já aconteceu comigo. Uma vez eu tive zumbido por causa disso. E aí, o que acontece? Você vai fazer uma dieta recomendada por um profissional. E você fazendo essa dieta, um tempo depois esse zumbido desaparece. Existe uma chance, uma probabilidade disso acontecer. Mas isso é garantia? Não, não é garantia. Tem casos de pessoas que têm audiometria normal e que iniciou com abuso de doce e que esse zumbido, ele não passou depois. Então, assim, esse caso clínico que você perguntou, existe uma probabilidade, uma chance de uma possível cura ou remissão ou melhora lá na frente? Existe. Porque é um zumbido unilateral, intermitente, quer dizer, ele não é direto e não tem perda de audição pela audiometria convencional. Não, a gente não sabe se tem altas frequências, se a emissão autoacústica está alterada, tem toda uma questão por trás. Mas tem uma chance boa aí de ter uma melhora sim, tá bom? Marine, pode falar. Essa questão de prometer a cura, né? Isso é bem complicado, porque assim, a gente lá no serviço, aqui, a gente só atende os pacientes com zumbido. Então, eles já vieram de vários locais. Aí, a primeira coisa que eles chegam, eles falam assim, mas aqui, vou avaliar, tá? Vocês vão me avaliar, eu vou ficar bom? Então, é o que eu sempre falo, olha, a gente tá aqui para ajudar, a gente vai pesquisar, tentar encontrar a causa desse seu zumbido, e a partir daí, a gente vai fazer os devidos encaminhamentos para tentar curar. Eu não vou lhe garantir a cura, mas assim, eu estou aqui para ajudar e a gente vai tentar fazer com que você não se incomode mais com ele. Então, é isso que eu costumo falar para os pacientes, porque é complicado a gente prometer a cura, realmente. Porque às vezes... antiético o profissional fazer isso. E outra coisa, para vocês que têm zumbido, se vocês ouvirem de algum profissional prometendo cura, sai correndo. Não tem ética nenhuma de profissionalismo nenhum. Tá Aquela bom? história de tomar um remedinho, eu queria um remédio para ficar bom. Até agora não tem. Por quê? Porque existem várias causas, né? Ele é bem heterogêneo. Exato. Inclusive, Exatamente. teve um artigo agora do Berthold, eu nunca sei falar o nome dele, aquele bem famoso da Alemanha, que ele falou sobre a heterogeneidade do zumbido. Isso. Então, assim, que realmente aquela história de dividir o zumbido por causa, por grupo, né? E o ideal é também a gente ver a severidade, porque às vezes o zumbido me incomoda muito
e o do outro paciente nem tanto. E aí, isso às vezes faz diferença, né? Também. Exatamente. É uma coisa, isso que você falou é tão importante, da questão de ser um sintoma, que às vezes as pessoas falam, mas o que que me interessa se é sintoma ou se é doença? Interessa e é Mas é muito diferente. importantíssimo, porque como é sintoma, ele vai ter várias causas. E às vezes no grupo lá do Facebook, que eu sempre fico olhando o Eu pessoal sei qual é. comentando, não tem profissional ali, é só realmente Aham. pessoas que têm zumbido. E daí eu vejo eles falando assim, quando é que vão encontrar uma cura para o zumbido? Como se o zumbido fosse uma entidade única. E não vai existir esse medicamento que vai curar todos os zumbidos. Porque depende, se for por uma questão metabólica, se for por uma questão muscular, se for por uma perda de audição. Então eu noto que eles falam muito isso. Vai ter um medicamento aí que tá para sair, que eu acho que vai ser esperança para todo mundo. Não! Porque o zumbido depende da causa. Por isso que ele deve ser avaliado e tratado por uma equipe multidisciplinar. Isso mesmo. Então entendam isso, compreendam isso, tá bom? Que não existe essa cura única para o zumbido. O que a gente precisa, na verdade, é torcer para que se exista mais investimento em pesquisa. Quando a gente compara, saiu um estudo recentemente, que eles compararam os investimentos de pesquisa para zumbido e os investimentos para dor, depressão e ansiedade. Gente, o investimento para pesquisa em zumbido é pífio, é muito baixo. Por que isso? Porque eles falam, digamos assim, quem poderia realmente patrocinar, eles falam que a coisa não é muito clara, eles não sabem direito a prevalência, eles não sabem muito bem quem sofre, quem não sofre. Então, eu acho que a gente precisa realmente propagar essa necessidade para que esses investidores, essas bolsas, né, saiam aí para esses pesquisadores para poder ajudar. Isso sim, isso eu acredito muito que isso é fundamental. Porque realmente só sabe quem sente. Oi. Tem uma pergunta aqui da Nájara Nobre. Está perguntando, o grupo está atendendo? Não, a gente não está atendendo presencial, mas a gente tem um grupo no WhatsApp. Depois manda para mim um direct, que aí eu falo com você. A gente está atendendo, na verdade, a gente está com um grupo do WhatsApp, né? Tá fazendo os dias ex, que são eventos quinzenais com físio, vários profissionais, né? Com atividade online. E tem um grupo com o professor Luiz, do PPGNEC, daqui da Neurociências, que está fazendo mindfulness para os pacientes também. Tudo pelo WhatsApp. Bacana. É bem legal. Depois eu te mostro. Que iniciativa maravilhosa. Parabéns. Aí presencial, não. Tem uma pergunta aqui da minha querida amiga Vivian. A estimulação diminui a hipervigilância? Seria isso? A hipervigilância, não. Na verdade, o que é que acontece? Dependendo da estimulação, né? A gente tem a estimulação, eu acho que eu não falei isso no início, anódica e catódica, né? Então, se for a anódica, é positiva. Então, dá uma excitada, né? Dá uma estimulada. E a catódica é negativa, ela dá uma reduzida. Então, ela vai aumentar ou diminuir a atividade neuronal, né? E aí, a nível de córtex também, dependendo do lugar onde vai ser estimulado. Mas essa questão, acho que não. Eu também acho que não. Creio que não. Tá. Tem um colega meu também, fisioterapeuta aqui, Fabi Camilo. Qual corrente é utilizada? É um aparelho já adequado com a corrente? É um aparelho que, na verdade, o nosso até, inclusive, é de uma fisioterapeuta, né? Que ela tem vários desses equipamentos, que foi de uma empresa e tal. E ele é pequenininho assim, não dá pra ver assim, ele é pequenininho. E já vem com uma corrente contínua que já está dentro dele programada. Então, eu só posso mudar para 1,5 ou 2 miliamperes. E aí eu mudo a estimulação, se é placebo, se não é. Eu não mudo muita coisa, não. Ele é para a ETCC mesmo. Ele é feito para isso.
E aí está sendo Tá. utilizado para vários fins, né? Legal, A muito gente... bom. Eu vi aqui os coraçõezinhos subindo, eu lembrei que quando eu peço para a pessoa, quando eu respondo, o meu convidado responde a pergunta de algum seguidor, eu falo assim, olha, agradece para o convidado mandando coração, Ah, tá bom? legal. Então, se a gente respondeu sua pergunta, manda coração aqui para agradecer. Bom, a Sheila, querida, falou do Guidelines, que deles é muito bom, acho que do que você Muito comentou, né? bom. A Vivian falou que já tem evidência A para Isso. fibromialgia. Achei ele é bem Então, querida. olha só, a gente sabe da Eita. relação, da conexão do zumbido com a dor, né? A gente sabe que tem regiões cerebrais de ambos os sintomas que eles são idênticos quando eles ficam iluminados, digamos assim, Isso. né? Então, provavelmente, por isso que pensaram na possibilidade de ter uma resposta com estimulação transcraniana. Boa noite. Gostaria de saber se em BH teria algum profissional que executa esse tipo de Isso. tratamento. Foi como se fosse uma... Marine? Ah, isso tá gravando. Você tá me ouvindo? Agora tô. Agora melhorou. Tá. Tá. Qualquer coisa eu mudo aqui. Você muda para Wi-Fi ou troca pro seu. Isso. Do seu celular. Mas tá tudo bem? Você tá me ouvindo? Agora tá sim. Tá. Então, em BH eu não sei, mas eu sei que tem um pessoal de São Carlos que trabalha com isso, que é mais perto do que de uma pessoa. E acho que a Patrícia Mancini trabalha com zumbido, né? Não sei onde é que ela tá, gente. Não, BH não sei. Tá. Eu também não conheço. Tem uma pergunta aqui da doutora Veidinara Rodrigues. Boa noite. Edinara. Sou médico otorrino. Paciente me procura por zumbido bilateral com perda leve neurosensorial em agudos à direita e nos graves à esquerda. Os exames laboratoriais normais. O que fazer? Marine? Oi, tá travando. Tenta mudar a sua conexão. Marine? Agora travou um pouquinho. Marine? Quer tentar trocar a sua conexão? Deixa eu trocar aqui, tá? Oi. Oi, Karina. Agora melhorou. Nossa, tá me ouvindo? Ó, a Sheila falou da Patrícia. A Patrícia trabalha com zumbido, mas não com ETCC. Tá. Então, tem essa pergunta aqui, que foi paciente me procura por zumbido bilateral por perda leve, neurosensorial em agudos, à direita, e nos graves, à esquerda. Os exames laboratoriais estão normais. O que fazer? Ele tem perda nos dois bilateral ouvidos? leve, em agudos à direita, e nos graves à esquerda. Tudo normal, o restante. Os exames laboratoriais normais. Então, ele tem essas perdas aí. Eu faria o exame, a complementação dos exames, então emissão autoacústica, PEAT, tudo, né? E daí, depois, se tivesse tudo normal, eu tentaria a terapia sonora, né? E poderia tentar a ETCC, porque como é perda leve, a gente tem visto que as pessoas com perda leve ainda têm um resultado melhor. Mas quando é uma perda moderada, severa, aí já é mais complicado. Embora, às vezes, se eu estou vendo muito angustiado o paciente, realmente, como é pesquisa, eu explico para ele tudo, né? Que, na verdade, a gente não tem a evidência ainda, principalmente para a perda, mas que se ele quiser tentar, a gente pode tentar. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Lu Figueiredo Oliveira. Tive uma crise única de zumbido no pós-parto, 1 semana. A audição está preservada.
a relação com fatores como cansaço e estresse, qual é o melhor tratamento? Bom, eu lembrei da minha live que eu fiz com a doutora Patrícia Mano, do Rio de Janeiro, onde a gente comentou sobre zumbidos por causas hormonais. Então, eu lembro. eu acredito que talvez eu tô aqui pensando e lembrando da live, eu tô aqui fazendo essa associação com pós-parto, de repente com esses fatores hormonais, Muito né? hormônio. Porque a gente realmente entra numa piscina de hormônio, depois sai dessa piscina É de uma hormônio. loucura. Exatamente. E daí eu pensaria nisso. Existe, assim, a relação com fatores emocionais, a gente sabe que sim. Estresse, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, porque há uma mudança em toda a parte da neuroquímica, né, cerebral, de substâncias importantes aí, né, no nosso organismo, que acaba trazendo essa alteração da nossa homeostase corporal, do nosso equilíbrio corporal, isso levando a ter zumbido. O tratamento vai depender muito da causa. Então, vai depender muito. Então, eu sugiro que você procure um especialista, um otorrino especialista, para fazer uma investigação melhor. Porque o tratamento vai depender da causa. Foi aquilo que a gente estava falando no início da live, né? Então, justamente. vai depender muito do que for visto na avaliação. Tem alguma sugestão, Maria? Essa questão do hormônio, a gente pesquisou também e tem total relação. E aí, como a Lu falou, ela, além do hormônio, ainda estava com o sono ruim, ansiedade por conta de tudo que muda, né? E aí acaba realmente aumentando. Eu tive zumbido na gravidez. Pulsátil ou não? Não, era... E aí eu falei, ai meu Deus, lá vai, né? Vou ser paciente agora. Mas aí foi justamente no pico do hormônio, depois eu acho que estabilizou e aí voltou. Não tive mais nada, graças a Deus. A Lu é minha amiga, ela trabalha comigo. A Weidinara também, é lá do mestrado. Eu falei que ia dar um ponto para os meus alunos que viessem assistir. Ah, que bacana. Bom, a pergunta da Aldi Cris, a pessoa infectada por Covid pode ter zumbido? Bom, a gente também ia discutir em algumas lives, né, com alguns otorrinos aqui, foi muito bacana. E sim, uma delas, assim, o uso da cloroquina, que pode ser ototóxico, né? Inclusive, eu publiquei um artigo que foi publicado, eu coloquei aí no meu feed aqui no Instagram. Também, em outra webinar que eu assisti, falou-se muito da neurite, né? Do nervo do auditivo aí, podendo causar zumbido durante, no caso, após ter pego o Covid. Agora, zumbido durante a quarentena é o que não está faltando. Eu estou recebendo muitos casos durante a quarentena e o zumbido iniciou durante esse período de pandemia, que aí tem inúmeras causas aí que a gente pode imaginar, né? Existe a questão muitas vezes, do nível de estresse mais alto, da ansiedade, nível de depressão, pacientes que começaram a ter insônia, então você dorme mal, dormindo mal, muitas vezes você pode começar a ranger os dentes, a ter um bruxismo ou apertamento, né? Ou rangendo esses dentes, você dormindo mal também, lógico que vai ocorrer várias alterações no seu organismo, do equilíbrio, né, do humor, tudo isso altera. DTMs também, que acabam aparecendo, né, durante esse período. Falta de atividade física, diminuição de contato com o sol, da vitamina D aí influenciando, né, também. Alimentação, né? Alimentação, muita gente abusando de doce, muita gente abusando muito de cafeína, apesar de que eu sou... De acordo com as evidências, a gente sabe que o paciente com zumbido não precisa parar de tomar café. Não é bem isso que as evidências mostram. O que a gente fala muito é sobre abuso de cafeína, né? Inclusive, o café, ele é protetor da via auditiva. Tem estudos com uma amostra gigante que foi publicado na Coreia, inclusive, mostrando esse impacto protetor aí na via auditiva. Então, não precisa necessariamente parar. E eu acho também, Maria, sabe uma coisa que eu pensei? Eu não sei se de repente as pessoas já tinham um pouco de zumbido e elas não se davam conta. E aí, quando ficaram confinadas, encasteladas dentro de casa,
tendo um Percebeu. contato maior com ele mesmo, sem muito estímulo externo, seja com som, seja com o barulho da rua que você sai para ir trabalhar, seja no ambiente de trabalho que tem muita gente, que você fica mais quietinho na sua sala sozinho, de repente você se deu conta que, na verdade, você já tinha antes ou E não não. ouvia. E não ouvia, mas isso é uma possibilidade que eu fiquei pensando depois aí desse E contato maior consigo mesmo, tá? E ainda tem outra questão, Karina, que eu acho que é importante, é o uso dos fones, né? Que a gente tá, Isso. é live, é aula por videoconferência, tudo, então a gente tá o Exatamente. tempo inteiro. Eu, pelo menos, Perfeito. quando chega 1 hora da noite, eu não aguento mais som, porque você tá o dia inteiro com fone. O fone. Então, eu acho que aumentou o zumbido e até não a hiperacusia, porque vai depender, mas a hipersensibilidade aos sons, eu acho. Os pacientes têm Uhum. reclamado disso também, né? Tá tudo muito à flor da pele também. Tem uma pergunta aqui do Elden Júnior. Boa noite. Já fui em 3 otorrinos e fiz uma série de exames e nunca deu nada. Um até me receitou, acho que me encaminhou um psiquiatra, né? Acabei desistindo por alguns anos. Eu devo retornar a outro profissional? Antes, né, eu vou falar, depois a Marília comenta. A minha opinião é assim, eu acho que vai depender muito do quanto você está incomodado com o zumbido. Porque existe uma parcela enorme, a maioria das pessoas que têm zumbido, elas não se incomodam com o sintoma. Elas têm uma vida normal, é como se fosse um sinal que tem aqui na pele, mas não afeta em absolutamente nada na vida dela. Então, eu acho que se você estiver dentro desse grupo que não se incomoda, e você já fez vários exames e viu que não é nada sério, que normalmente não é mesmo, né? O zumbido não está muito relacionado a coisas tão sérias, né? Mas vai depender muito, Helder, o quanto você está incomodado. Então, se você estiver incomodado, procure ajuda sim, não desista. E às vezes, por exemplo, tem pessoas que me falam assim, olha, eu fui em otorrinos, eu fiz um monte de exame. Aí quando vai mostrar os exames, no máximo, Marinho fez uma audiometria e um exame de sangue. E pronto, Não fez altas frequências, não fez emissões, não fez um bera, não fez mais nada. E para o paciente, ele já fez tudo. Entendeu? Verdade. Então, eu acho que é importante você procurar um otorrino especialista em zumbido. Marina, se quiser complementar. Eu também acho que não pode ser qualquer profissional. Ele precisa estar também engajado e saber dessa questão, né, do que é que tem que investigar. Porque às vezes até acha que é só realmente áudio e exame de sangue, mas tem todo um protocolo, até questão de ansiedade. Então, tem até um questionário interdisciplinar que tem várias questões que você tem uma visão geral do paciente. Então, investigar. Audição normal, vamos para o PEAC, vamos para o BERA, né? Emissão otoacústica, altas frequências, acufenometria. O ideal é investigar o máximo que puder a via auditiva, né? Já que a literatura tem mostrado, né, que geralmente é por conta de uma perda, mas às vezes não é isso, né? Sim. E aí vai investigando as outras causas, porque às vezes, como você falou, a pergunta, né, é uma questão de cervical, alguma outra questão muscular, DTM, Exatamente, questão né? Então muscular. precisa investigar, precisa. Isso. Se fosse você, eu iria sim, né? Se Sim. realmente incomodar, porque depende também de cada um. De cada Engraçado um, que às tem. vezes o zumbido não incomoda. E você já fez uma parte, viu que não é nada muito sério, que como eu falei, na verdade, na maioria dos casos não é. Então, se você quiser desencanar, não tem problema, tá? Mas se você quiser continuar, investiga, né? Tem fisioterapeutas especialistas para saber o quanto tem essa questão aqui cervical aqui envolvida, tá bom? O zumbido leva a perda de audição? Eu adoro essa pergunta. Inclusive, deixa eu ver, Carminha Ferreira. Eu fiz uma postagem hoje sobre mitos e verdades e tá lá essa resposta. Então, assim, a gente sabe que é o contrário. A perda que leva ao zumbido e não zumbido. O zumbido por si só, aquele sonzinho, ele não é capaz de lesar uma célulazinha dentro do seu ouvido, tá? Da sua orelha interna. O que às vezes acontece, né, Marina? Como mostrou um estudo que foi feito com a Tani, fez um estudo aqui num colégio, aqui no Veracruz, aqui em São Paulo,
e eles viram que jovens, adolescentes se queixam sim de zumbido e eles não tinham perda auditiva examinado pela audiometria. Eu não lembro se ela fez também com altas frequências nesse estudo. E eles concluíram que nesses pacientes, né, muitas vezes o zumbido vem antes de uma perda que vai acontecer lá na frente. Mas isso não quer dizer que o sonzinho lá, o barulhinho que você tem, ele vai lá e vai atingir todas as células ciliadas lá da orelha interna, né, Maria? Às vezes ele é um avisozinho, né? Que, olha, preste atenção. Então, quando você vai para uma festa ou está exposto a ruído muito intenso, volta para casa, tá com um zumbido lá. Ai, meu Deus, eu vou ficar para sempre? Não, depois ele retorna, né? Ele vai embora. Mas se isso permanecer, então pode ser que lesione e aí cause uma perda. Isso. Mas não foi o zumbido que causou, na verdade. Foi a sua exposição ao ruído. Lembrando, por exemplo, que as pessoas, nem todo mundo sai da balada com um zumbido no ouvido, né? Tem pessoas que não saem. E se você sai da balada de um lugar com som alto, com um zumbido, isso mostra que a sua via auditiva ela está mais sensível e ela não aguentou aquele nível de som. Então, protege. Pergunta para o seu otorrino, para o seu fonoaudiólogo, que tipo de protetor pode usar quando for para o ambiente com ruído, né? Geralmente se pede para sair um pouco do ambiente, voltar para descansar um pouco a via auditiva. Tem uma pergunta, já está acabando aqui nosso tempo. Marise Rosa, deve ser feito um acompanhamento periódico em pessoas com zumbido? Eu acho que é audiometria, né, Marine? Isso, na verdade eu tenho até algumas pessoas na família com zumbido. Tem uma tia, tomara que não chegue em mim, né? Mas assim, é importante acompanhar, fazer esses exames, né, auditivos. Na verdade, o ideal é a gente fazer um check-up auditivo também. O ideal é fazer um exame de sangue, o check-up anual, né? A mesma coisa com a audiometria, é importante fazer esse check-up. E se tiver zumbido também, ir acompanhando o zumbido, né? Perfeito. Sempre. A Ed Silva Neves. Estou pegando muitos casos de paralisia facial com perda de audição. Nervo facial, né? Não, tem tudo a ver. Nervo facial que acaba, às vezes, tendo alguma conexão aí com essa região do nervo auditivo também, né? Eu tive um caso, Karina, de uma criança que teve uma paralisia facial e a gente fez o PEAC nele e tava a ausência de onda. E aí, o que aconteceu? Fez a terapia, depois de um tempinho, ele melhorou meu Deus, esqueci. O problema que ele teve, né, a paralisia, e daí a via auditiva também lá voltou a onda. Então, tem total relação, né, a nível o nervo auditivo, o nervo facial, tá tudo, eles estão juntinhos aqui. Tá. O Elden, que a gente respondeu a pergunta, ele falou que se incomoda muito com zumbido, então o Elden corre, procura então, tem que ir. Profissional, tá bom? Gente, só falta um minutinho. Deixa eu ver assim. Depois do zumbido tive a paralisia. Tá, é a Lu. Bom, gente, 1 minuto e 20. Obrigada, Marina. Adorei. Ai, Karina, foi ótimo. Obrigada. Muito obrigada mesmo, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui, por nos seguir. E na próxima semana a gente vai ter a live com a doutora Sandra, que vai ser sobre o que é fake, verdade ou depende no zumbido. É bem interativo e é bom para desmistificar muita coisa, tá bom? Gente, boa noite. Legal, obrigada. Querida. Boa noite. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.